A graça e a paz de Cristo seja com a sua vida. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus eterno, o que não nos falta é razão para te louvarmos. Em cada momento de nossas vidas, temos visto a tua bondade e a tua misericórdia sempre presentes. Quanto mais meditamos, ó Deus, em tua fidelidade e amor, tanto mais nos alegramos em ti. Ouviremos tua palavra agora e por isso mesmo suplicamos que o teu Santo Espírito aplique a tua verdade em nossa alma. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Salmo 103. Abra sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103. E nós faremos a leitura de acordo com a exposição do mesmo. Então, fique sempre com sua Bíblia aberta, mantenha ela aberta e vá acompanhando a leitura comigo, na medida da exposição do Salmo. Quero fazer uma pergunta para você. Quantas das suas orações são só ações de graças? Quantas vezes você orou e nas suas orações você não fez um pedido sequer? Só agradeceu a Deus? Quantas vezes? Será que se você escrevesse essa oração de gratidão, ela daria um texto do tamanho desse salmo, mais ou menos? Nós leremos este salmo e veremos que não há neste salmo um pedido sequer. Todas as palavras deste salmo estão agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor por sua bondade e misericórdia revelada ao seu servo Davi. Não que seja errado você pedir coisas para Deus, até mesmo porque lá em Filipenses 4, 6, as Escrituras nos dizem: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, se você ora agradecendo e pedindo coisas para Deus, você não está orando errado não, tá? A menos que o que você esteja pedindo para Deus não esteja de acordo com a vontade dele, conforme 1 João 5,14. Lá nos diz a palavra que se nós orarmos de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá, ele nos atenderá. E nós precisamos aprender a orar. E este salmo, porém, vem nos desafiar a isso, a uma oração que seja de gratidão. E como isso é difícil, né, irmãos? Aqui mesmo, no culto, muitas vezes a gente, em cada momento do culto, então tem um momento da oração de agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas, ou pelo perdão de pecados, né? Agradecendo a Deus pelo perdão. E a gente sempre pede alguma coisa, era para agradecer, a gente está pedindo. Não que seja errado, volto a dizer, mas nós precisamos, isso nos mostra que o quanto nós precisamos exercitar a prática das ações de graças, a prática de agradecer a Deus e de ter gratidão em nosso coração por tudo que Deus tem feito. Este salmo, como eu disse, é um salmo que do começo ao fim, Davi, ele está agradecendo a Deus, está mostrando a sua gratidão ao Senhor. E da mesma forma que começa o salmo, ele termina. Olha só, no verso 1 e o verso 22. O verso 1 começa assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Olha como termina o verso 22, o último verso: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E justamente por isso eu quero tomar essas palavras como tema da nossa mensagem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas o que é bendizer ao Senhor? O que significa bendizer, né? O verbo bendizer, ele tem a ver com gratidão. Neste salmo nós veremos 4 razões, ou melhor, sintetizaremos, né, a mensagem desse salmo em 4 razões pelas quais nós devemos bendizer ao Senhor. 4 razões.
O meu propósito com você hoje é ver pelo menos duas, as outras duas ficando para a semana que vem. A primeira razão pela qual eu devo bendizer ao Senhor está no versículo 1 ao versículo 5. É porque Ele é o Deus Redentor. Diz assim a palavra de Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Nestes versos, Davi louva ao Senhor e tem como ponto principal, como assunto principal, o fato de que Deus é o nosso Redentor. Davi inicia o Salmo dando ordens para o seu coração, o que nos mostra, por exemplo, se você é adolescente apaixonado, está dizendo aí, mas eu não consigo dominar meu coração, né? Se você aí que está aí com uma paixonite aguda, dizendo, mas quem pode mandar no seu coração? Ninguém manda no coração. O servo de Deus manda no seu coração. Você pode dizer para o seu coração, bendize, ó minha alma, ao Senhor. A palavra alma, aqui no hebraico, nefesh, significa todo o ser humano, toda a consistência humana. É você. O seu coração, quando a Bíblia chama, o que nós chamamos de coração, a Bíblia não está dizendo que é a sede das nossas emoções, não. Pelo contrário, o coração é a própria pessoa, é a sua vontade, é a sua alma, é a sua mente, é você. Quando Davi diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, ele está dizendo que o meu ser, toda a minha existência, toda a minha vida, todo o meu corpo, todo o meu ser, físico e espiritual, louve ao Senhor, bendiga ao Senhor, exalte ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Tudo em nossa vida tem que bendizer ao Senhor. Não existe uma só parte da nossa existência em que Deus não se faça presente e abençoando. E abençoando. Não há um só recanto do nosso coração que não tenha sido abençoado por Deus. Não há só um momento da nossa vida em que nós não tenhamos sido abençoados por Deus. Não há um só. Todo o nosso ser, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aprenda, meu irmão, a dar ordens para o seu coração, ordens bíblicas para o seu coração, porque senão o seu coração dará ordens para você. E você caminhará por caminhos tortuosos, decidirá por coisas pecaminosas, e se afastará de Deus, e terá uma vida infinitamente infeliz. Aprenda a dizer para você mesmo, eu preciso fazer isso para a glória de Deus, eu preciso render graças ao Senhor, eu preciso obedecer a Deus, eu preciso dar as costas ao pecado, eu preciso me afastar do pecado. Aprenda a fazer como Davi está fazendo aqui. Bendize, ó minha alma. O verbo bendizer está numa voz imperativa, é uma ordem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizer, no sentido de eu para com uma outra pessoa, é no sentido de abençoar, pedir a bênção de Deus. Lá em Minas, o bendizer foi contraído e virou benzer. Não estou aqui questionando o que elas fazem, mas as benzedeiras, né? Do jeito delas, elas estão abençoando. Não estou dizendo que está certo, tá? É outra história. Mas o bem dizer contraído virou benzer. É igual o você. Antigamente era vossa mercê. Depois virou vós mercê. Depois virou vassum, depois virou, pronto, virou você. E hoje é o ser.
Lá em Minas, né? Nem todos os lugares são assim. Mas bem dizer. Mas no sentido, nossa relação com Deus, nosso relacionamento com Deus, bem dizer significa louvar, elogiar, falar bem de Deus. Você tem falado bem de Deus ultimamente? Ô pastor, claro que sim. Como que eu vou falar mal de Deus? Simples. Falamos mal de Deus quando deixamos de falar bem dele, quando deixamos de glorificá-lo, de contar o que ele tem feito, as muitas bênçãos que temos recebido dele, nós temos deixado de contar para as pessoas. Quando contamos para as pessoas as aflições que estamos passando, as lutas que estamos passando, as perdas que estamos sofrendo, mas não falamos das bênçãos que estamos recebendo. Se agirmos assim, não estamos bendizendo a Deus. Pastor, mas isso não seria hipocrisia? Eu não contar para as pessoas o que eu estou sofrendo? Não, não é hipocrisia, o nome disso é desobediência, porque a Bíblia diz que toda ansiedade nossa deve ser apresentada diante de Deus. Aí o sujeito vai lá para o Facebook e publica no Facebook, semana pesada, semana triste, perdi isso, perdi aquilo, não sei o quê. E as bênçãos que você recebeu? Quantas vezes você disse para um irmão que espontaneamente disse assim, eu vou orar por você, aí você disse para ele, então por favor agradeça a Deus pela bênção que ele tem me dado nessa área. Não, o que a gente faz? Por favor, ora para mim, eu estou passando por uma luta, assim. Volto a dizer, não está errado a gente fazer isso. O que está errado é a gente deixar de ser grato a Deus, de bendizer ao Senhor. E se nós começarmos a contar as bênçãos que Deus nos deu, meus irmãos, não sobra tempo para a gente contar as lutas que estamos passando, as perdas que estamos sofrendo. Não sobra tempo. Sabe por quê? Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Acabamos de cantar isso. Tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Estimule o seu coração a ser grato a Deus, porque a ingratidão, a murmuração e o descontentamento já são inerentes a nós já nascemos com isso. Ingratidão é a coisa mais natural do pecador, faz parte da essência do pecador ele ser ingrato, por isso que temos que exercitar a gratidão. Murmuração é a coisa mais natural de um pecador, por isso que temos que exercitar o louvor ao Senhor. A ingratidão é algo inerente ao coração não convertido. Mas ao coração do crente, a ingratidão não pega bem. A ingratidão cai mal. Depõe contra Deus. Desonra ao Senhor. É pecado contra o Senhor. É pecado. Estimulando a gratidão a Deus, não haverá em seu coração espaço e nem tempo para pecar com murmuração, e além disso, você aprenderá a viver contente em toda e qualquer circunstância. Quando Paulo disse isso, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, quando ele vai dizer no versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, ele não está ali dizendo uma palavra de efeito ou uma palavra de autoajuda, dizendo, olha, eu sou o cara, eu consigo tudo em Deus. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, eu já sei passar por necessidade, por privação, por fome, por perseguição, eu já sei ter abastança em minha vida, não faltar nada para mim, eu viver com fartura, com saúde, com doença, em tudo e em todas as coisas, já tenho experiência, tudo eu posso naquele que me fortalece, ou seja, é possível que você passe, mesmo sendo crente,
É possível que você passe por situações difíceis, então não adianta murmurar. Por quê? Porque em Cristo você pode não só enfrentar isso, mas atravessar isso, passar por isso. E Ele quem nos fortalece, nós veremos isso daqui a pouco. Não é Deus que falha em nos abençoar, mas sim nós é quem falhamos em reconhecer a sua misericórdia. E se Deus parece não responder nossas orações, é porque nós não estamos exercitando a gratidão em nosso coração. Ontem eu conversava com um irmão, e ele me confirmou uma história que eu já sabia, mas eu confirmei com ele. A história de um pastor, um grande pregador do Evangelho. 2 de seus filhos são ateus. 2 de seus filhos são ateus, não querem saber nada de Deus. E o que eles dizem é o seguinte: em algum momento da minha vida eu fiz uma oração para Deus e Deus não me respondeu. E porque Ele não me respondeu quando eu clamei, então Ele não merece a minha adoração. Mas isso não é adoração, o nome disso é idolatria. E é bem possível, se aconteceu com você o mesmo que acontece comigo, 90% ou mais das orações que eu fiz a Deus não foram respondidas do jeito que eu pedi. Não foram respondidas, mas foram respondidas, não do jeito que eu pedi. Algumas Deus simplesmente não respondeu, de tão idiotas que foram. Outras Deus não respondeu, porque não era a vontade dele aquilo que eu estava pedindo. E algumas poucas que eu acertei em pedir de acordo com a vontade dele, eu recebi. Mas em todas elas eu vejo a misericórdia de Deus. Em todas elas eu vejo a misericórdia de Deus. Mas o que aconteceu com esse pastor e com seus filhos, eu fico paralisado só de pensar numa coisa dessa. Com os nossos jovens, com a minha filha. Porque se tem coisa mais importante para nós do que sermos herança do Senhor, como o presbítero Edson destacou agora há pouco, se existe algo que para nós seja mais importante do que isso, tem uma coisa muito errada conosco. Ser herança de Deus é a coisa mais importante para nós. Davi continua: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Nesses versículos, Davi enumera algumas razões muito fortes pelas quais nós devemos louvar a Deus. Primeiro, ele fala do perdão de Deus. No versículo 3, parte A, ele diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, não algumas, mas todas. O relacionamento de Deus conosco começa com o fato dele ter nos perdoado. Se Ele não tivesse nos perdoado, nós não poderíamos dar nenhum passo em direção a Ele. Se Ele não tivesse nos perdoado, não haveria mais nada a ser feito entre nós e Deus. O perdão de Deus por nós, a nós revelado, Ele nos capacita, Ele nos possibilita aproximarmos-nos de Deus. E Deus nos perdoa quando nós nunca merecemos. Nós não merecemos o perdão de Deus. É por isso que é inconcebível. É por isso que não entra na minha cabeça e não deve entrar na cabeça de ninguém o fato de alguém que foi perdoado por Deus não perdoar quem lhe ofendeu. Um crente que se diz crente em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, mas não perdoa a quem lhe ofendeu, a quem lhe fez algo desagradável, algo que lhe tem ofendido,
deve desconfiar da sua fé, deve desconfiar da sua conversão. Irmão, não existe ofensa maior do que a que nós fizemos para Deus, e Ele nos perdoou, e não foi só uma iniquidade que Ele perdoou todas as nossas iniquidades. A palavra iniquidade, ela por si só, já traz uma ideia de plural, de coletivo. Ele está falando aqui dos muitos pecados que nós cometemos, acumulados, Ele nos perdoou. E aí, para mostrar que o perdão de Deus é tão amplo, Ele diz, todas as tuas iniquidades, põe no plural de novo, intensificando ainda mais a nossa pecaminosidade. Deus nos perdoou. Se você foi perdoado por Jesus, por que você não perdoa quem te ofendeu? Por que você insiste em guardar essa mágoa em seu coração? Esse ranço em sua alma? Esse pecado que ofende a Deus? O cristão, ou aquele que se diz cristão e não perdoa quem lhe ofendeu, não tem o direito de usar o nome de cristão. Não tem o direito de chamar Deus de Pai. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus nos perdoou de forma que nós jamais podemos imaginar a extensão desse perdão. Não foi só um pecado que nós cometemos. E nós geralmente remoemos e magoamos-nos com um pecado que alguém fez conosco. Não é mesmo? Como pode? Que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de fé é essa? Davi continua no verso 3, parte B, fala da purificação do nosso ser. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Eu concordo com Calvino, aqui enfermidades não se trata de enfermidades físicas. Aqui ele está usando um eufemismo para falar do nosso pecado. O pecado é chamado de enfermidade espiritual. Ele nos deixa enfermos, a ponto de nos matar. Deus nos perdoa sara de todas as nossas enfermidades. Ainda que Deus tenha o poder de curar qualquer enfermidade, isso é verdade. Deus tem poder para curar qualquer enfermidade. A questão é, nem sempre Ele quer curar essa ou aquela enfermidade. Às vezes Ele quer que nós passemos por aquilo, para que provemos o cuidado dEle em nossa vida. Então, se essa é a sua condição, se você estiver passando por uma enfermidade física, ore a Deus, Senhor, se for a tua vontade me curar, eis-me aqui. Se não for tua vontade, me sustente para que eu glorifique o teu nome até o fim, para a honra e glória do Senhor. Porque é para isso que nós fomos criados, foi para isso que fomos salvos. Mas aqui o sentido é a cura da alma, cura espiritual, é mais amplo. Eu cito aqui as palavras de Calvino: Deus nos purifica das nossas corrupções e nos restaura a saudável condição de uma vida piedosa e íntegra. Aqui ele está falando de crente que comete pecado. Quando você comete pecado, você fica impuro. Não é isso que 1 João 1,9 diz? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado, ele não só rompe a nossa comunhão com Deus, atrapalha a nossa comunhão com Deus, mas por que ele atrapalha a nossa comunhão com Deus? Porque ele nos suja, ele nos torna inapropriados de estar na presença de Deus. Somente o sangue de Jesus, o perdão de Deus em nossa vida, é que nos torna em condições, novamente, de nos apresentarmos ao Senhor. E aí então Davi continua nos mostrando que Deus, Ele
sara todas as mazelas da nossa alma. Ele nos purifica. Como é gostoso, não é mesmo? Depois de um dia de trabalho, suor, cansado, você chega em casa, toma um banho bem gostoso. Se está frio, aquele banho quente. Se está calor, aquele banho bem temperadinho, bem gostoso, bem friozinho, né? Aquele banho revigorador, revigora. Você sai limpo, você sai de lá limpo. É gostoso isso. Mas muito mais maravilhoso é o ato purificador de Deus em nossa alma, purificando-nos das nossas mazelas, das nossas impurezas. Outra verdade que Davi ressalta nesses versos, pelas quais Deus deve ser louvado por ser o nosso Redentor, é a redenção gloriosa. Verso 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Em Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos sepultados e Deus nos redimiu da cova, nos tirou da cova, nos ressuscitou espiritualmente falando. Nos deu vida, nos vivificou, tirou-nos de lá. Tirou-nos de lá. Há quem ainda insista em dizer que é o pecador que aceita Jesus, né? Mesmo lendo um texto claro como esse, dizendo que é Deus que nos tira da cova, é Ele quem nos tira da nossa morte espiritual e nos vivifica, mas ainda insiste em dizer que é o homem que faz alguma coisa. Estávamos apodrecendo espiritualmente, estávamos mortos em delitos e pecados, éramos cadáveres pútridos, fedorentos, se decompondo, e Jesus nos deu vida. E a esses cadáveres espirituais que éramos, agora temos sobre nós a graça e a misericórdia de Deus como coroas sobre a nossa cabeça. Ele nos coroa de graça e misericórdia. Ele nos cerca com a sua graça e com a sua misericórdia. Você ainda está procurando motivo para louvar a Deus? Esses já não bastam? Mas o texto ainda nos mostra mais um. Verso 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Davi reconhecia o cuidado constante de Deus em toda a sua vida. Desde a sua mocidade até a sua velhice, ele viu o cuidado de Deus, amparando, sustentando, cuidando dele, revigorando-lhe as forças, enchendo-lhe de forças e de poder. Deus renovou-lhe as forças. E para exemplificar isso, ele usa a figura da águia. A águia é um animal, uma ave muito bela. Eu gosto muito de assistir aqueles documentários sobre as águias, sobre o mundo animal. Eu acho muito bonito. E a águia, para mim, é uma das aves mais belas que existe. E a coisa mais interessante é que você não vê uma águia velha, ou pelo menos com aparência de velha. Você não vê. Sabe por quê? Porque de tempos em tempos, a águia, ela sobe a um mais alto penhasco que tem ali na região, e ela fica isolada, longe de predadores, longe de ameaças. Então ali, ela começa a arrancar todas as suas penas, com seu bico. Ela arranca todas as suas penas. Fica um monstro horrível. As suas garras afiadas, ela começa então a esfregá-las nas pedras, nas penhas, né? Até se desgastarem e ficarem bem, quase ali no toco mesmo, todo ali arrebentada. Depois ela pega o bico e começa a esfregar o bico nas pedras, a ponto também de ficar totalmente deformado e destruído.
Assim ela fica alguns dias. Alguns dias. E aí então novas penas começam a surgir. Uma plumagem muito mais vívida, muito mais bela surge. E no mesmo tempo, suas garras também vão crescendo. Um bico novo então surge um bico novo, regenera. Quando essa águia desce, ela desce ainda mais mortal do que subiu. Ela desce renovada, totalmente renovada. E assim, o que parecia ser o fim dela, é o momento em que ela renova as suas forças. Davi toma essa figura. Mas o crente, não é ele que se renova, é Deus quem o renova, de sorte que enfarta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O seu vigor, a mocidade aqui significa o vigor, o seu vigor se renova. Mas é Deus quem te renova. Eu não quero aqui fazer nenhuma alegoria, mas pensar da seguinte forma: nós precisamos aprender a nos refugiar no esconderijo do Altíssimo. Não é isso que outro salmo vai dizer? Refugiarmos-nos no esconderijo do Altíssimo. E de lá, quando sairmos de lá, sairmos renovados em nossas forças. De certa forma nós fazemos isso toda semana quando vimos aqui louvar ao Senhor. De certa forma é isso que nós experimentamos, que o crente deve experimentar toda semana quando vem louvar ao Senhor. Nós vimos no Salmo 93 até o Salmo 100 a ênfase de louvar ao Senhor com alegria. E nós devemos nos apresentar ao Senhor, diante do Senhor, com alegria em nossos lábios. Deus merece todo o nosso louvor. Porém, haverá momentos em nossa vida em que nós precisaremos também buscar o refúgio do Altíssimo. E lá sermos renovados por Ele. Toda semana Deus te concede a oportunidade de estar aqui. Não há uma semana sequer que essa Bíblia não seja aberta e ensinada a você. Não há uma semana sequer em que Deus não venha falar ao seu coração por meio da palavra dEle. Se Ele não falou, é porque você não deu atenção. Se Ele não falou, é porque talvez você não esteja aqui. Mas se você estiver, e estiver atento ao que Deus está para lhe dizer, você sairá renovado na presença do Senhor. Porque é Ele quem renova as tuas forças como a da águia. Lembra aqui o que disse o profeta Isaías: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Meu objetivo não é ser como uma águia. O meu objetivo é me esconder na sombra do Altíssimo e de lá sair renovado. Deus nos deu a salvação que não merecíamos. Enquanto caminhamos rumo à glória eterna, Ele nos supre a cada dia com o seu perdão, que nos purifica dos nossos pecados e nos revigora as forças. De fato, é como disse o apóstolo Paulo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. É uma pergunta. Paulo está fazendo uma pergunta retórica. Ele está dizendo o seguinte: ora, se Deus deu a você Jesus Cristo para te salvar, para morrer na cruz para te salvar, você acha que Deus vai deixar de te dar aquilo que é secundário? Você acha que Deus vai deixar de sustentar você? Você acha que Deus vai deixar faltar o pão de cada dia à sua mesa? O pudim talvez, né? Mas o pão vai faltar? Não. Deus vai deixar você passar por essa luta que você está passando sozinho? Não. Porque o mais importante que você necessitava, Ele já fez por você. Eu disse que ia falar de duas características de Deus hoje, duas semana que vem.
me deterei aqui, porque eu quero que você saia daqui hoje disposto a ser renovado por Deus. Mas ser não somente renovado por Deus, mas também a renovar o seu compromisso com Deus. Disposto também a renovar a sua comunhão com aquele que te ofendeu. Disposto a perdoar e a dizer, não dá para ficarmos assim, precisamos caminhar juntos para a glória do Senhor. Sabe, irmãos, enquanto nós não fizermos isso, Deus não vai abençoar essa igreja. Aliás, Deus tem abençoado essa igreja, não vou dizer que não. Deus tem nos dado muitas bênçãos. Deus tem nos abençoado de forma incalculável. Muitas bênçãos nós temos recebido. Mas poderíamos ser ainda mais abençoados se no nosso meio não houvesse tantas picuinhas, tantas querelas, coisas que só atrapalham a comunhão. Mas em vez de esperar alguém vir falar com você, mesmo aquele que te ofendeu, não estou falando daquele a quem você ofendeu, aquele a quem você ofendeu, mais do que nunca, você já está procrastinando, vá lá e conversa logo e acerta logo. Mas aquele que te ofendeu e que não veio procurar você, vá até essa pessoa. Peça perdão, perdoe e diga para ela, eu já te perdoei. Se há alguma coisa que eu fiz contra você, quero que me perdoe. Mas o que não dá, irmãos, é para a gente se reunir como crente, mas se comportar como ímpio. Não dá. Não dá. Porque o Deus que perdoou todas as nossas iniquidades, é Ele quem está sendo desonrado, quando nós, por orgulho pecaminoso, aliás, todo orgulho é pecaminoso mesmo, orgulho pecaminoso, não perdoamos a quem nos fez uma mínima ofensa, se comparada com as ofensas que fizemos a Deus. Que saiamos aqui hoje como águias renovadas, que saiamos aqui hoje revigorados no poder do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Amém.